Bora dar continuidade nessa lista de exercícios. Fizemos aqui, né, as questões de eletrostática. Agora nós vamos fazer algumas questões de eletrodinâmica, beleza? Vamos começar aqui na ordem. Questão número 11, questão do Enem. Vamos lá. Lâmpadas incandescentes são normalmente projetadas para trabalhar com a tensão da rede elétrica em que estão ligadas. Em 97, contudo, lâmpadas projetadas para funcionar com 127 volts foram retiradas do mercado e, em seu lugar, colocaram-se lâmpadas concebidas para uma tensão de 120 volts. Segundo dados recentes, essa substituição representou uma mudança significativa no consumo de energia elétrica para cerca de 80 milhões de brasileiros, que residem nas regiões em que a tensão da rede é de 127 volts. A tabela a seguir apresenta algumas características de duas lâmpadas de 60 watts, isso aqui é a potência, né? Beleza. Projetadas respectivamente para 127 volts antiga e 120 volts nova, quando ambas encontram-se ligadas na rede de 127. Então, não é uma lâmpada de 60 watts, que foi feita para 127 volts, ligada no 127, e a que foi feita para 127 volts, ligada no 120. Vamos ver o que está, né, oferecendo de dado aqui na tabela. Então, o projeto original, né, você tem a lâmpada de 60 para 127 e a de 60 para 120. Tensão na rede elétrica 127 para as duas. A potência medida foi de, ao invés de ser 60 watts, como era o projeto original, para que é projetado para 120 e ligada na rede de 127, acaba tendo uma potência maior do que 60. Ela vira 65. A luminosidade média, né? É, ou seja, a quantidade de brilho que vai ter. Né? Para uma é 750, para outra que está com a potência maior, virou 920. E, consequentemente, também a vida útil média muda, né? De 1.000 horas para 452 horas. Você vê que muda bastante, ela vai durar menos da metade do tempo que ela duraria normalmente, por conta dessa diferença, né? A lâmpada foi projetada para 120, mas está ligada em 127, está acima da tensão que ela deveria estar. Ok. Acender uma lâmpada de 60 watts e 120 volts em um local onde a tensão na tomada é de 127, comparativamente com uma lâmpada de 60 watts e 127 volts no mesmo local, tem como resultado a mesma potência. Não, não é a mesma potência. Então já pode cortar essa daqui, essa daqui. A maior potência. Beleza, então ligar a de 120 em 127, comparando com a de 127 ligada em 127, a gente realmente vai ter uma maior potência. Então já pode cortar a letra E também, aumenta. A gente vai ter uma maior intensidade da luz, correto, e vai ter uma menor durabilidade. Aqui, então, está errada. A resposta vai ser a letra D. Interpretação só, não tem nenhum conceito. Né? Você nem precisava entender esses conceitos para falar a verdade, para responder essa questão. Pura interpretação de texto. Beleza? Bom, vamos lá. Questão número 12. Aninha ligou 3 lâmpadas idênticas à rede elétrica de sua casa, como mostrado na figura. Então, 3 lâmpadas idênticas. Quando a gente fala lâmpadas idênticas, a gente está pensando na mesma resistência, beleza? E aí a gente tem, né, lâmpada P, lâmpada Q, e tem uma lâmpada aqui que não botou o nome, eu vou botar um X aqui só para representar. Ok. Provavelmente nem vai precisar analisar essa daqui. Uma coisa interessante é o quê? Né? Isso daqui é um circuito misto, onde a gente tem, né? Por que ele é misto? Porque você tem dois caminhos de passagem de corrente diferentes, que ela se bifurca, né? Tá vendo uma corrente total aqui. Daí a corrente vai ser dividida em IP, vou chamar de P, a corrente que passa por esse fio. E aqui vai ser a I, que passa pela IQ, que passa pela lâmpada Q. Então, dividiu a corrente. A soma dessas duas correntes tem que dar a corrente
total, ok? E total, as cargas elétricas que estão passando por cada um desses caminhos. Só que, beleza, isso daqui configuraria um circuito em paralelo. Só que em um desses caminhos você tem duas resistências que estão ligadas em série. Então, quando você tem série dentro de paralelo, isso daqui é o que a gente chama de circuito misto, beleza? A resistência total de cada caminho vai ser diferente uma da outra. Consequentemente, né, muita coisa vai mudar aqui. Bom, vamos ler as alternativas para saber o que, que a gente vai ter que analisar especificamente. Seja VP, a diferença de potencial, e IP, a corrente na lâmpada, P. Então, a diferença de potencial P e a corrente da lâmpada P, na lâmpada Q, essas grandezas são respectivamente VQ e IQ. Beleza. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que VP é menor que VQ e P maior que IQ. Pá, 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 pá. Beleza. Bom, ah, esse tipo de questão, para quem não está acostumado a resolver essas questões, resolver questões de circuito elétrico só com letras é uma coisa complicada, beleza? É uma coisa meio complexa e tem vários conceitos aqui que a gente pode revisar por trás disso daqui. Beleza, a questão da corrente, eu acho que a corrente é mais fácil de entender. Então aqui está passando IQ e aqui está passando IP. E aí essas duas correntes vão se encontrar novamente para formar a corrente total. Beleza. Só que tem o outro conceito que é a diferença de potencial. A diferença de potencial, como que eu gosto de analisar a diferença de potencial? A diferença de potencial, vamos entender como se fosse a energia, não é a melhor palavra aqui, não é a mais correta, né? Mas é a energia que as cargas têm enquanto elas andam no fio aqui. Elas conseguem andar por todo esse fio sem perder energia, beleza? Então suponha que nesse polo aqui o potencial é 127, mas no outro polo aqui o potencial é zero, para a diferença ser 127 volts. Ou seja, as cargas elas vão andando pelo fio azul sem perder a energia, os 127 volts dela. Na hora que elas passam pelas resistências, elas perdem uma quantidade de energia. Perdeu energia aqui, perdeu energia aqui. E na hora que chega no outro fio, elas têm que chegar com zero de energia. Beleza? Caminhar aqui e chegar com zero. E caminhar aqui e chegar com zero. Só que o que, que acontece? Na resistência de cima, ela tem que perder os 127 volts de energia. Tem que perder. Tem que chegar com 127 e sair com zero. Agora, nas resistências de baixo, ela vai perder uma parte da energia na primeira. Meio que parece que ela tem uma consciência assim, ela sabe, opa, vou ter que guardar um pouco da energia para passar pela próxima resistência. Então, ela vai perder uma parte da energia aqui, vai caminhar um pouquinho com uma energia intermediária nesse fiozinho que eu pintei de amarelo e vai perder a outra parte da energia aqui. Então, vai cair de 127 para um valor que eu vou chutar aqui, ó. Qual que seria metade? 60. 63,5. Eu até acho que pode ser isso mesmo, né? Já que as duas resistências são idênticas. Vai perder metade da energia aqui, 63,5, e depois vai perder a outra metade aqui, 63,5. Então, a queda de potencial, né, vai existir em duas etapas aqui. Vai cair um pouquinho o potencial aqui, para depois cair mais um pouco aqui, sendo que na de cima o potencial cai inteiro de uma vez. Beleza? Então, se a gente for analisar a diferença de potencial VP e VQ, na lâmpada P o potencial cai direto de 127 para zero, e na lâmpada Q o potencial cai metade apenas. Então, de 127 para 63,5. Então, esse valor aqui é 127 e esse valor aqui vai ser 63,5. Então, VP é maior do que VQ. Ok?
Beleza. Ah, agora, o que que ele quer saber? Ele quer saber sobre as correntes também. Sobre as correntes, onde que vai ser maior? No P ou no Q? A corrente elétrica, para você conseguir analisar, né, qual das duas vai ser maior, a gente tem que pensar na resistência que cada um desses caminhos está apresentando. Existe uma fórmula que é a fórmula mais essencial aqui da eletrodinâmica, que é o V igual a RI. Diferente potencial, né? Potência, diferente potencial é igual a resistência vezes corrente. O que que acontece? Para você, né? Não, mentira. Deixa eu melhorar minha frase. Tanto o caminho de cima, que tem a corrente IP, quanto o caminho de baixo, que tem a corrente IQ, ambas estão sujeitas à mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial do fio azul para o fio verde, beleza? Então, a diferença de potencial é a mesma. Para você saber quem vai ter maior corrente elétrica, se vai ser o caminho de cima ou o caminho de baixo, você tem que analisar qual caminho apresenta menor resistência. Quanto menor a resistência, mais corrente vai passar. Beleza? Talvez você já consiga visualizar qual que é a resposta, né? Mas vamos pensar o seguinte. No caminho de cima, a gente tem apenas a resistência R. No caminho de baixo, como essas resistências estão em série, a gente vai ter uma resistência equivalente que quando é em série a gente só soma R mais R. Beleza? Então vai ser 2R. Então a resistência nesse caminho de baixo ela é maior. Consequentemente, a corrente elétrica vai ser menor, considerando que ambos os fios, tanto de cima quanto de baixo, estão ligados na mesma diferença de potencial. Beleza? Então, IQ é menor do que IP. Deixa eu colocar na ordem, né? IP vai ser maior do que IQ. Passa mais corrente no caminho P, porque a resistência é menor, do que no caminho Q, que tem maior resistência. Então, beleza. Então, VP maior que VQ, IP maior que IQ. Qual vai ser essa resposta? Letra B, né? VP maior que VQ, IP maior que IQ. Beleza? Né? Tipo assim, sem precisar fazer contas e tal, né? Essa matéria a gente falou muitas informações aqui nessa questão, né? Mas acho que foi um bom ponto de partida aqui de revisão desses conteúdos. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade. Questão 13. A figura mostra uma parte de um circuito elétrico de um automóvel contendo 3 lâmpadas, sendo alimentado pela bateria. A figura mostra uma parte de um circuito elétrico de um automóvel contendo 3 lâmpadas, sendo alimentado pela bateria. A resistência das lâmpadas L1, L2 e L3 são, respectivamente, 2, 3 e 5 ohms. Está escrito aqui 2, 3 e 5 ohms. Beleza. Chamando de I1, I2 e I3 as correntes elétricas nas lâmpadas L1, L2 e L3, respectivamente, é correto afirmar que, putz, questão idêntica à anterior, né? O que você vai pensar? Vamos colorir os fios, né? Você tem um polo positivo aqui na bateria e um polo negativo. Vou colorir o positivo de vermelho e o negativo de azul. Bom, o polo positivo, as cargas elétricas andam aqui com uma certa energia, sem perder energia, porque o fio é ideal, elas só vão perder energia na lâmpada, beleza? E vão ter que chegar do outro lado com a energia do polo negativo, referente ao polo negativo. Por exemplo, pode ser zero, né? Vamos considerar que é zero. No caminho de cima tem 2 lâmpadas, então é aquela coisa. Ela tem que perder metade da energia. Agora não vai ser exatamente metade, porque as resistências não são as mesmas, tá? Quando as resistências das 2 lâmpadas são iguais, como era o caso do exercício anterior, aí beleza, daí perderia metade da energia na primeira e depois perderia mais a outra metade. Nesse caso, não. Vai perder uma certa quantidade aqui na primeira lâmpada e o resto aqui na segunda, beleza? Então, perde um tanto aqui
depois perde mais um tanto aqui. Enquanto que na lâmpada L3 perde tudo de uma vez. E aí, para a gente analisar a corrente, o raciocínio é o mesmo da questão anterior. Qual que é a ideia, né? Pega a fórmula V igual a RI, que é a fórmula mais importante. Tanto o caminho de cima quanto o caminho de baixo, que são caminhos paralelos, né, estão ligados na mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial do fio vermelho para o fio azul, ou seja, polo positivo e polo negativo da bateria. Então, a diferença de potencial é a mesma nesses dois casos. Agora, onde você tem maior resistência, você vai ter menor corrente. Onde que a gente vai ter maior resistência? Bom, para saber disso, a gente vai ter que fazer a resistência equivalente, né, dessas duas lâmpadas que estão em série, que no caso é só somar. E a resistência equivalente, então, vai ser resistência 1 mais resistência 2, ou seja, 2 mais 3 ohms, e agora chegou no valor de 5 ohms. Então, o que, que acontece? A resistência no caminho de cima está idêntica à do caminho de baixo. Consequentemente, a nossa corrente do caminho de cima vai ser igual à corrente do caminho de baixo. Então, a corrente que passa, né, por cima, que, né, passa pela lâmpada 1, e como corrente é um movimento de partículas, de carga, as partículas que passam pela lâmpada 1 também vão passar pela lâmpada 2, a corrente da lâmpada 1 e da lâmpada 2 são idênticas, por conceito, né, sempre que a resistência em série vai ser idêntica, mas coincidentemente também vai ser idêntica à corrente que passa embaixo, porque as resistências são iguais, então bifurcação da corrente ali foi igual. O mesmo tanto de cargas que passou por cima vai passar por baixo também. Então, a resposta vai ser a letra A. I1 igual a I2, que é igual a I3. Beleza? Tudo porque a resistência equivalente do caminho de cima está igual à resistência equivalente do caminho de baixo. Bom, partiu. Próxima questão, então. Né? Acho que... Deixa eu ver. Vai até questão 20? Deixa eu só dar uma conferida. Você vai acelerando aí o processo. Né? Vai clicando no botão aí para passar para frente. Bom, nós temos vários créditos de aula. Acho que eu vou fazer essa lista inteira aqui também para você. Beleza? Então vamos lá. Na associação da figura. Questão 14. Vamos. Eu começo as questões do nada, né? Vamos lá. Com drama, então. Questão 14. Bora lá, vamos começar a ler. Na associação da figura L1, L2 e L3. Na associação da figura, vírgula, L1, L2 e L3 são lâmpadas idênticas. Quando falo idêntica, significa que resistência 1 é igual a resistência 2, que é igual a resistência 3, ok? De valores nominais 5 watts e 12 volts. Isso aqui é potência elétrica. Isso aqui é diferença de potencial elétrico, beleza? Já vou anotar aqui as fórmulas. V igual a RI é a mais importante para todo circuito, mas a gente tem P igual a VI também. Para você calcular a potência elétrica, a energia de fato que está saindo ali de cada lâmpada, beleza? Mas tá. Vamos continuar. A fonte de tensão contínua tem valores nominais 20 watts e 12 volts. Então, essa pilha, essa bateria, esse gerador, trabalha na diferença de potencial de 12 volts, preparado para consumir 20 watts de energia, beleza? Como potência. Mas vamos ver, né, se vai realmente conseguir liberar esses 20 watts de energia aqui. Porque uma coisa que é certa é, ela vai dar essa diferença de potencial, 12 volts. A ideia é que, passando pelo circuito de cima, a soma das energias P1, P2 e P3, das potências liberadas por cada uma dessas lâmpadas juntas, tem que dar 20 watts, beleza? Que potência é a energia que está sendo gasta ali, né? Nesse circuito, beleza. Vamos ler as alternativas para saber o que ele quer saber.
Ao ligar a chave C, que é esse bagulhinho aqui, né, o circuito está aberto. Na hora que você fecha ele, você ligou a chave. Então observa-se que, letra A, todas as lâmpadas brilham com a mesma intensidade. L2 e L3 têm o mesmo brilho, menos intenso do que o brilho de L1. L2 e L3 têm o mesmo brilho, mais intenso que o brilho de L1. L1, L2 e L3 têm brilhos de intensidades decrescentes nessa ordem. Tá. O que que pega aqui? A gente está falando de brilho. Brilho é a energia emitida pela lâmpada. Então a gente está querendo analisar a potência mesmo dessas lâmpadas, beleza? Qual vai ser mais potente do que qual? Qual vai estar gastando mais energia? Bom, e aí o que que acontece aqui? Vamos lá, vamos fazer o cenário, né? Das diferentes potenciais que a gente tinha falado antes. Aqui, ó, a gente tem no polo positivo, deixa eu fazer de vermelho o polo positivo, o fio, as cargas elétricas estão andando sem perda de energia, chega aqui e se bifurca, né? Então, vou fazer I total, e daí vai passar aqui por L2 e L3. Vou botar I2 e I3. Quando passa pelas resistências, emite uma certa energia. Depois elas continuam do outro lado com menos energia, mas não pode gastar toda a energia, porque tem mais uma lâmpada, né, para elas atravessarem. Então, elas se unem, essas correntes elétricas aqui, I2 e I3, e formam a I total de novo, que é a corrente que passa pela lâmpada 1. I total. Na hora que passa pela lâmpada 1, emite o resto da energia, né? E daí chega aqui, né, com potencial zero, equivalente ao potencial do polo negativo da pilha, do gerador. Ok. Que que a gente vai pensar aqui? Para a gente poder avaliar a potência elétrica, o que que pega? A gente tem que ver a diferença de potencial e a corrente, não é? Em cada uma dessas lâmpadas. A diferença de potencial e a corrente. Ah, hum, deixa eu pensar aqui, qual que é a melhor forma? A corrente está dividida. Calma, deixa eu refletir um pouquinho qual que é a forma mais fácil, né? Porque a gente às vezes tem manias próprias, e daí a gente tem que pensar como que vai ficar mais fácil para o aluno entender isso. Hum, porque a gente pode fazer algumas análises. Vamos começar, vamos fazer algumas análises gerais aqui, e depois talvez eu faça umas manipulações de fórmula para facilitar a nossa vida. Mas olha só, primeiro ponto que eu quero falar aqui é que a corrente, né, ela está dividindo. Então, vou anotar aqui, ó, I total é igual a I2 mais I3. Ah, a diferença de potencial na lâmpada 2 e na lâmpada 3 é idêntica. É a diferença de potencial entre o fio vermelho e o fio azul. Agora, na lâmpada 1, a diferença de potencial é outra. Então, vou escrever isso também, ó. V2 é igual a V3, a diferença de potencial para cada lâmpada, tá? É, como é que é? V2 e V3 é idêntico, que é diferente de V1. Tá. Tem outra coisa que eu quero analisar aqui, que é o quê? Já vou fazer direto o nosso circuito equivalente. Nas questões anteriores a gente não precisou fazer isso, mas nessa daqui eu acho que vai ser positivo a gente pensar, né? Que a gente tem a nossa bateria aqui de 12 volts,
e a gente vai fazer o quê? Vai desenhar um circuito semelhante, análogo ao circuito de cima, ao circuito anterior. Porém, eu vou fazer o agrupamento dessas duas resistências aqui que estão em paralelo entre si. Vou achar a resistência equivalente entre elas. Aqui eu vou chamar de R. Agora, a outra resistência aqui, que eu vou chamar de resistência equivalente, é Q. Como é que a gente calcula ela? Tem uma fórmula para calcular resistência equivalente em resistências paralelas. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se a gente pensar nesse cenário, né? Tanto a de cima quanto a de baixo, a resistência vale R. Então, 1 sobre R é Q. Fica 1 sobre R mais 1 sobre R, que vai dar 2 sobre R, concorda? 2 sobre R. Então, pega esse pedaço aqui, pega esse pedaço aqui. 1 sobre resistência equivalente é igual a 2 sobre R. Você pode inverter os dois lados da equação e falar que resistência equivalente é igual a R sobre 2. Então, a gente tem metade da resistência aqui. Então, esse cara aqui é R sobre 2. Quando a gente analisa esse circuito equivalente, o que a gente vê? Que a gente tem uma única corrente I total passando pelas duas resistências, I total e I total. Beleza? Daí essa corrente dá a volta aqui e chega, né, na nossa bateria de novo do outro lado. Aí, olha, agora achei um jeito fácil, né, de, de chegar no resultado que a gente quer. A gente quer saber o brilho de cada lâmpada, né? Então, a gente tem essas duas fórmulas principais. Mas existe a possibilidade da gente mesclar essas fórmulas. Por exemplo, né, substituindo o V da equação de baixo por RI da equação de cima. P vai ser igual a... Seria V vezes I, né? Agora vai ser RI vezes I, ou seja, RI ao quadrado. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque nesse cenário aqui está ótimo de analisar com essa fórmula. Para a gente saber qual a potência, qual o brilho que vai ser emitido por cada resistência aqui, a gente olha o seguinte, né? Pensando que as duas resistências, tanto a R quanto a R sobre 2, passam a mesma corrente por ambas, a gente vai ter que onde a resistência for maior, a potência, a energia emitida também vai ser maior, o brilho da lâmpada vai ser maior. Então, a lâmpada 1, que é R, vai emitir uma potência P, enquanto que a resistência equivalente vai emitir só metade da potência. A resistência equivalente, que é R sobre 2, vai emitir uma potência P sobre 2. Vai emitir metade da potência. Então, a lâmpada 1 realmente emite um brilho maior, ok? Lâmpada 1 é maior do que a equivalente. E a equivalente, na verdade, né, a gente está considerando essas duas lâmpadas somadas. Então, a potência da lâmpada 2 mais a potência da lâmpada 3 é metade da potência da lâmpada 1. E aí a gente tem que o brilho da lâmpada 2 vai ser igual ao brilho da lâmpada 3. Por quê? Porque é tudo igual, né? A diferença de potencial é a mesma. A resistência é a mesma. A corrente vai ser a mesma. Então a potência vai ser a mesma também, entre a lâmpada 2 e a lâmpada 3. Então L1, que tem maior resistência, mas tem a mesma corrente, passa mais, né? Tem mais brilho. Nossa, mas eu não estou gostando dessa explicação. Essa explicação ficou mais ou menos, né? Tem tanta coisa. Nessas horas eu estou tão acostumado com a aula particular que eu vou, né, vendo no aluno o que ele está entendendo, o que ele não está entendendo. E daí eu sei exatamente o que precisa se falar. Na aula gravada a história é outra, né? Mas é foda.
Vamos lá, vamos dar continuidade. A lâmpada 1, né? A gente provou aqui com a formulazinha que ela tem maior potência. Então ela emite mais brilho, mais energia, mais luz do que 2 e 3 juntas. Então 2 e 3 tem brilho menor. Só que o brilho da 2 e 3 vai ser o mesmo. E eu acho que eu não expliquei direito por que, que o brilho da lâmpada 2 e da lâmpada 3 vai ser o mesmo. Beleza? Então vamos ver, né? A outra fórmula aqui que a gente pode definir, eu acho que vai ajudar, não vai? Deixa eu ver, ó. Diferença de potencial sobre resistência. Vai. Olha só, uma curiosidade aqui sobre essa outra fórmula é a seguinte. Outra fórmula aqui, né? Sobre essas duas fórmulas aqui, é a seguinte. Eu consegui substituir V na de baixo por RI. E daí eu formei a que a gente utilizou. Só que tem outra forma de fazer uma substituição aqui também. A gente pode isolar a letra I na de cima, isola a letra I na de cima, vai ficar I igual a V sobre R, e substitui V sobre R na de baixo. E daí você vai acabar com a fórmula P igual a V vezes V sobre R, ou V ao quadrado sobre R. Por que, que essa fórmula vai ser boa para analisar as duas lâmpadas, L2 e L3? Porque a gente sabe que ambas as lâmpadas estão em paralelo, então a voltagem é a mesma, e a resistência delas é a mesma também, porque elas são idênticas de fábrica, está escrito no enunciado. Consequentemente, a potência delas vai ser a mesma. Então, a potência da lâmpada 1 vai ser igual à potência da lâmpada 3. E ambas são menores do que a potência da lâmpada 1. Peraí, a 2 é igual a 3, que é menor do que a 1. Uf, questãozinha chata de explicar gravada, viu? Mas é. Agora ficou completa a explicação. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem, né? Para tirar a dúvida. Vamos ver qual a alternativa que está certa no final das contas. Todas as lâmpadas brilham com a mesma intensidade. Errado. L2 e L3 têm o mesmo brilho, ok. Menos intenso que o brilho de L1. Correto. Menos intenso. L2 e L3, mesmo brilho. Mais intenso, não. L1, L2, L3. Intensidades decrescentes, não. L2 e L3 é idêntico. Beleza? Então, resposta letra B. Bom, deixa eu ver. Até cansei mentalmente aqui, né, fazendo essa questão específica. Imagino, né, que para você também não vai ser o exercício mais simples, entender todos esses conceitos numa questão sem trabalhar eles previamente, assim, sem a gente discutir, né, cada um desses detalhes. Mas espero que esteja dando para entender bem. Vamos dar sequência, vamos para a questão 15, então, uma questãozinha do Enem. Ó, uma residência possui dois aparelhos de TV, duas geladeiras, um computador, um ferro e 8 lâmpadas incandescentes. A resistência elétrica de cada equipamento está representada pela figura 1. A tensão elétrica que alimenta a residência é de 120 volts. Ok. Um eletricista faz duas ligações que se encontram representadas pelas figuras 2 e 3. Olha, gente, falou que ia ter figura 1, comeram a figura 1. Só mostrar a figura 2 e 3 aqui. Mas vamos, né? Vamos pela figura 2 e 3, já deve dar para resolver. Vamos ver. Com base nas informações, verifica-se que a corrente indicada pelo amperímetro da figura 2 registrará uma corrente de 10 amperes, 3, 16,6, papapá. Então é o seguinte, nós temos um amperímetro. Amperímetro, né? Pelo próprio nome, ampere é a unidade de medida de quê? De corrente elétrica. Amperímetro mede a corrente elétrica que passa através dele aqui nesse fio. Beleza, ele quer saber qual vai ser a leitura do amperímetro em um caso e no outro. Ih, ferrou, ferrou. Não tendo a figura, não dá para resolver, não. A gente sabe que é 120 volts aqui.
Mas se a gente não souber as resistências desses caras aqui, não dá para saber qual vai ser a corrente elétrica, não? Provavelmente a figura 1 tinha a corrente elétrica sendo mostrada, né? Deixa eu ver se eu acho aqui essa questão rapidinho. Enem, uma residência possui 2 aparelhos de TV. Ah, é. Ó, já achei. Descomplica. Deixa eu ver. Cadê a figura? Ver mais. Ah, é. A figura 1 está mostrando exatamente a resistência de cada aparelho, né? TV 40 ohms. Geladeira 60 ohms. Computador 40 ohms. Ferro 120 ohms. O ferro de passar roupa é 120. Cada lâmpada 20 ohms. Beleza? Então tá. Então olha só, um exercício, né, padrão, clássico, tranquilo de ser resolvido, beleza? Nós temos aqui então 20 ohms, 20 ohms, 20 ohms, 60 ohms. A gente tem 40, 40, beleza. E aqui 20, 20, 20, 20, 20, 60, 40 e 120. Beleza? De resistência. A gente quer saber a corrente que vai passar no amperímetro em cada um desses casos. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que usar, né, para calcular aqui a corrente no amperímetro, a gente vai ter que usar a fórmula V igual RI. Ok? Sendo que a gente vai considerar o quê? Ó? Qual é a diferença de potencial? A diferença de potencial vai ser... pera, como é que é? Como é que é? Não, não, não vou começar falando da diferença de potencial, não. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu vou só fazer o desenho aqui. Mas a ideia é saber a corrente que passa aqui. Ei, a gente quer saber essa corrente. Essa corrente é a corrente que sai. Na verdade, esse é o polo positivo, esse é o polo negativo. A corrente sai aqui do nosso gerador, da nossa bateria, da nossa pilha. E ela vai se bifurcar, né? Vai virar corrente 1, vai virar corrente 2, vai virar corrente 3 e 4. 2, 3 e 4. Ok. Só que o negócio é que a gente só quer saber a total. Então a gente só vai se preocupar, né, com toda a corrente. Ou seja, moral da história, a gente pode simplificar todo esse circuito fazendo uma resistência equivalente de todo mundo aqui, porque a diferença de potencial que a gente tem é 120, né? A resistência vai ser a resistência equivalente e a corrente é o que a gente vai descobrir no final. Então, esse é um exercício só de cálculo de resistência equivalente, basicamente. Beleza? O que a gente tem aqui? Né? 4 setores em paralelo, mas dentro de um desses setores, nós temos resistência em série. Resistência em série é muito fácil, é só somar. Então, a resistência dessas 3 lâmpadas juntas vai dar 60. E aí, a gente pode fazer uma conta de resistência equivalente para essas 4. Né? Agora você ignora as lâmpadas individualmente, você pensa só na resistência de 60 ohms. E daí você vai fazer uma conta para as 4 resistências que estão em paralelo. Que conta que vai ser essa? 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3, mais 1 sobre resistência 4. Ok? Você tem 4 caminhos, 4 resistências em paralelo. E aí você vai substituir, né? 60, 60, 40, 40. Aqui. Então, 1 sobre a resistência equivalente
vai ficar 1/60, mais 1/60, mais 1/40, mais 1/40. E aqui tá fácil, né? Você pode meio que juntar os caras que têm denominador igual. Vai ficar 2/60, mais 2/40. Então, 1/r é Q. E aqui você pode simplificar essas frações. Vai ficar 1/30 e aqui vai ficar 1/20. Beleza. Então, ficou 1/30 mais 1/20. Denominador diferente, a gente vai ter que igualar esses denominadores. Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Oh, peraí, vamos voltar. Tô tão acostumado a simplificar, mas... Não, pera. É isso mesmo. Tá. O mínimo múltiplo comum entre 20 e 30 vai ser 60, né? Então, vou multiplicar em cima e embaixo por 2 para o denominador virar 60 e vou multiplicar em cima e embaixo por 3 aqui para virar 60. Vai ficar como? Ó, 2/60 mais 3/60 vai dar 5/60, que simplificando vai ficar 1/12, não é? 60 dividido por 5 dá 12. Se 1/resistência equivalente é igual a 1/12, a resistência equivalente então vale 12, nesse caso. Então, toda essa resistência aqui vai valer 12 ohms, beleza? Consequentemente, substitui esse valor aqui na nossa fórmula V igual a RI, a gente vai calcular a corrente elétrica, que vai dar 10 amperes, né? 120 é igual a 12 vezes I. Passo 12 dividindo, I igual a 10 amperes. Ok? E aí a gente já respondeu a pergunta letra A. Então, a corrente registrada na figura 1, na figura 2, quer dizer, vai ser 10 amperes. Caramba, hein? Até bateu calor. Meu Deus do céu. Ai. Lixinha que não acaba mais, bicho. Ah lá. Que bagunça é essa aqui? Ih, é imagem em cima de outra imagem aqui. Regaçou tudo. Questão 16. Cadê 17? Aí, 17 tá toda torta. Hum. Oh, meu Deus do céu. Essa imagem aqui, ó, é da questão 17, que está tampando as respostas da questão 16. E a questão 16 é interessante aqui. Ah, questões do Enem. Dá para pesquisar, bota fé, e achar. E essa questão, todas as próximas questões são tudo do Enem, né? Eu acho que, na real, nosso tempo, na verdade, já gravei 1h30 de aula aqui, Maria. E aí, eu acho que tá bom. Eu acho que todas essas questões você consegue encontrar resoluções, né? Eu também, meu tempo já deu aqui, não vou poder passar mais desse horário. Mas todas essas resoluções aqui você consegue encontrar no YouTube com muita facilidade, explicando às vezes até melhor do que eu explicaria, né? Essa matéria especificamente, circuito elétrico, é uma matéria difícil de explicar. Eu, né, tenho alguma... Eu mesmo me embolo de vez em quando nessa matéria. Eu tenho que melhorar minhas explicações sobre isso aqui ainda, beleza? Mas qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar também. Questões que você não entender, que às vezes você procurar, todas essas aqui, você pode procurar vídeos, resoluções na internet, que é tudo questão do Enem, você vai achar, né? Com muita facilidade. Principalmente essas de circuito elétrico aqui. E aí, né? Você me manda suas dúvidas e tal, e a gente vai conversando no WhatsApp então, beleza? Vou finalizar aqui então a gravação. Até cansei. Falei demais, gravei demais. Um abraço, Maria. Tchau, tchau.